Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de introdução à programação. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre programação orientada a objetos e a gente vai introduzir alguns conceitos importantes aí dentro desse tópico, como por exemplo visibilidade e herança. Vamos lá. Então, a gente já viu um pouco sobre orientação a objetos, a gente já viu e os tipos nativos lá, por exemplo, definidos pela linguagem Python, são definidos através de classes, na verdade, tá? E tanto os tipos básicos, né, como números inteiros, decimal e etc., quanto os indexados como listas e dicionários, tá? Então todos eles são definidos através de classes. E o que isso significa, tá, essencialmente? As classes, elas são uma forma, né, um conceito de classe, ele define uma forma de agrupar dados e funcionalidade numa só entidade, né? Então, um objeto ou uma instância de uma classe vai ter um conjunto de atributos que definem o estado interno daquele objeto e um conjunto de métodos que servem para a gente interagir com aquele objeto, né, e vão modificar então esse estado interno. Então, por exemplo, lá, se a gente estiver falando, vamos supor, de uma lista, né, que é um tipo de dado estruturado de Python, né, a gente poderia dizer que um atributo de uma lista pode ser, por exemplo, o comprimento dessa lista. Tá? Então, se a lista tem lá 10 elementos, ela vai ter um atributo que fala lá qual é o comprimento daquela lista em um determinado momento do tempo. Se eu fizer, por exemplo, a adição, adicionar um elemento numa lista com append, que é um método de uma lista, aquele estado interno, então aquele comprimento da lista ali, por exemplo, é alterado por esse método que é utilizado pelo programador, né, para fazer essas alterações. Então, mais ou menos essa ideia básica de objetos e classes que a gente já discutiu na aula passada. A gente vem trabalhando, então, já desde a aula passada em cima dessa implementação aí do que a gente está chamando de CRUConta, que é basicamente uma conta em banco, né, que tem lá alguns atributos. Então, por exemplo, até agora a gente definiu o e-mail e nome, né, atributos mais para identificação, digamos, do dono da conta, o saldo da conta e a operação, né, as operações que foram feitas nessa conta. Além desses 4 atributos, a conta também tem 4 métodos, tá? O método extrato, depósito, saque e transferência. A gente já implementou esses 4 métodos aí também numa aula passada. O que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente vai fazer duas coisas, tá? A primeira coisa é proteger o saldo da conta contra alterações indevidas. Por quê, né? Porque, assim, a gente geralmente assume, né, ou não necessariamente a gente assume que a mesma pessoa, né, o mesmo programador que vai implementar a lógica lá por trás do sistema do banco, vamos supor, né, que esse programador é o mesmo que está fazendo a implementação da sistemática de funcionamento interno, por exemplo, da conta em si. Então eu poderia ter dois programadores, né? Um programador está preocupado em implementar, por exemplo, a lógica da conta em si, do objeto CRUConta, e um outro programador que vai implementar lá, por exemplo, interface com o usuário e outras coisas. Então é desse tipo de proteção que a gente está falando, assim, né? Então o saldo da conta ele representa um atributo, né, que é o estado interno da conta. Então, por exemplo, esse saldo não pode ser negativo, mas a pessoa que usa a conta não necessariamente sabe como manipular o saldo diretamente, ou não precisaria saber como manipular o saldo diretamente para manter ele consistente. Idealmente, essa consistência tem que ser feita dentro da conta. Então, o saldo nunca pode ficar negativo, porque nenhum método permite que o saldo fique negativo, por exemplo. Tá? A segunda coisa que a gente vai fazer é criar uma espécie de outra categoria de conta, que a gente está chamando de CRUConta VIP, e nessa conta, o dono da conta, lá, o cliente, por exemplo, do banco, ele vai receber um prêmio de até 10% do valor depositado na conta revertido lá para pontos do programa VIP, que depois ele pode trocar lá por, sei lá, né, alguma coisa em algum lugar, num outro momento, né? Mas basicamente, se tu faz um depósito, então, por exemplo, de R$ 100, vamos supor, ele vai ganhar alguma coisa entre 0 e 10 pontos da conta de pontos do programa VIP para depois usar esses pontos em algum lugar, tá? Mais ou menos essa é a ideia, são duas coisas diferentes, a gente vai falar de cada uma delas, tá?
Primeira coisa, o que a gente precisa para implementar a primeira parte? Então, a parte que fala sobre a proteção do saldo da conta, a proteção daquele atributo saldo ali, né? A gente precisa usar de um conceito de programação orientada a objetos, que é o conceito de visibilidade de atributos, assim, tá? Então, qual é a ideia por trás disso, né? A ideia por trás disso é fazer mais ou menos aquilo que eu estava falando, né? É permitir ou não permitir, né, que certos atributos da conta sejam acessados ou modificados por código que está rodando fora da classe, certo? Então eu tenho o código lá que está dentro do escopo da classe, que são os métodos que manipulam os atributos e tudo mais. E esses métodos têm que ter acesso, né, aos atributos internos da classe. Mas um código que está rodando fora desse escopo, ou seja, lá, por exemplo, um código que está implementando, por exemplo, a interface com o usuário, né? Tá lendo lá dados do teclado, imprimindo coisas na tela. Talvez esse código que está fora, ele não possa ter acesso a certos atributos, ou seja, esses atributos precisam ser protegidos de alguma forma, tá? Várias linguagens de programação, como Java, por exemplo, né, ou C++, enfim, elas definem primitivas específicas para que se proteja certos atributos das classes, tá? Python não faz isso, então não tem uma palavra lá específica que a gente possa usar para proteger os determinados atributos que a gente quer que sejam protegidos, né? Então, Python utiliza um conceito que eles chamam de name mangling. Basicamente, isso significa que a gente pode alterar os nomes ou nomear os atributos que a gente quer que sejam protegidos de uma determinada forma. No caso, a gente usa lá underline ou underscore, né, para fazer essa nomeação. E o Python vai se encarregar de modificar esses nomes de uma forma que fique ruim de utilizar eles, por isso o termo mangling ali, né, ele faz uma espécie de mutilação ali dos nomes, indicando que aqueles atributos não devem ser usados diretamente, né, fora da classe. É um jeito meio esquisito de implementar isso, mas é a forma como o Python faz. Tá? Então, como é que a gente faz para proteger, por exemplo, o saldo da conta? Em particular, a gente está falando só do saldo da conta. Tá? Então, como é que a gente faz para proteger o saldo da nossa conta? Então, a gente já tinha lá na definição do método init, aquele método que serve para instanciar novos objetos do tipo cruconta, né? A gente já tinha a definição dos atributos que a gente utilizava. Então, tinha lá nome, e-mail, operações, por exemplo, e esses atributos continuam como eram. Então, a gente não precisa necessariamente mudar eles. Eu não quero proteger nome, e-mail, nem operações por enquanto. Operações a gente poderia até discutir se precisaria ser protegido ou não, mas vamos usar o saldo como exemplo. Depois vocês podem fazer para as operações também. Tá? Então, esses atributos continuam de visibilidade pública, ou seja, qualquer pessoa, qualquer código que esteja rodando, né, fora da especificação da classe, pode acessar esses atributos normalmente. Tá? Agora, o atributo saldo, eu coloco esses double underscore, aqui duas vezes, né, o caractere underscore na frente do nome do atributo, e isso indica para o Python que esse é um atributo protegido, em tese privado, né, ou seja, ele não deve ser acessado de fora da classe. Né? Na prática, o que ele vai fazer aqui é só modificar esse nome, depois a gente pode ver como é que essa modificação é feita, mas ele vai modificar esse nome para que ele não possa ser acessado de fora. De qualquer forma, o programador, né, quando olha a especificação lá da classe, ele pode ver, né, quais são os atributos que estão determinados ali como protegidos, né, e aqueles atributos ele pode, assim, evitar, né, preferir não usar, porque ele sabe que aqueles atributos ali, acessar aqueles atributos diretamente pode causar problemas, né? Pode deixar o estado interno da classe inconsistente em algum momento da execução do programa, tá? Bom, assim como a gente modifica o nome do atributo no construtor, lá na primeira declaração, digamos, de um determinado método, na primeira declaração do init, lá, aquele método que a gente usa para instanciar os objetos da classe cruconta, a gente também tem que fazer essas alterações no restante dos métodos. Então, por exemplo, aqui no depósito, né, eu vou ter que fazer a alteração do depósito para acessar agora esse atributo com esse nome. Tá? Aqui dentro da classe, então, ou seja, né, dentro da classe cruconta, né, todos esses métodos aqui acessam diretamente com esse nome sem problema nenhum. Se eu tentasse, né, escrever um outro método fora dessa classe ou uma outra função fora dessa classe e tentasse acessar, né, por exemplo, lá cruconta underline saldo,
né, a partir de um objeto cruconta, isso ia dar um erro, tá? Ele gera um erro como se aquele atributo não existisse com aquele nome, alguma coisa assim. Ele vai gerar uma exceção e isso vai dar um problema lá para o programador que estiver programando aquele trecho de código, tá? Então, nada muda, exceto o nome do atributo, tá? Bom, e daí como é que eu uso, né? Como é que eu acesso, então, ou como é que eu faço, né? Daí as operações. Por exemplo, né? Eu posso criar aqui uma conta, né? A conta do Zé, por exemplo, eu instanciei um objeto cru1, que é uma cru conta, com esses atributos iniciais aqui, né? E ele vai fazer ali, então, a criação e atribuição desses atributos, desses argumentos que eu passei aqui para os atributos, né? Inicializar um novo objeto tipo cruconta. Depois eu posso acessar o nome, então, como eu falei, né? Estou aqui fora do escopo da conta, eu posso fazer cru1.nome, ele vai imprimir o nome da conta, que é o que está aparecendo aqui, ó, né? Então ele vai imprimir o que está nesse atributo nome. Porém, se eu tentar fazer cru1. Underline saldo, nota que está exatamente igual, é o mesmo nome, então ele tenta acessar com aquele nome, né, saldo, e isso vai gerar um attribute error, né, o que significa, né, a mensagem que ele dá aqui, né, é que o objeto cruconta não tem um atributo saldo, tá? Apesar de que a gente está vendo que o atributo está ali, né? Então, é assim que ele dá o erro, né? Ele gera esse erro aqui, como se aquele atributo saldo não existisse, porque ele está ali, entre aspas, né, protegido. Ele não permite o acesso àquele atributo diretamente. Ou seja, eu vou poder manipular o saldo somente a partir das operações, tá? Na prática, só para vocês saberem, tá? A gente evita usar essas coisas, mas na prática, o que acontece? Acontece aquele negócio que eu estava falando antes, né? De name mangling. O que o Python faz por baixo dos panos é, ele renomeia o atributo para esse nome aqui. Então, ele coloca um nome assim, ó, underline cruconta, o nome da classe, underline saldo. Então, esse é o novo nome do atributo quando acessado de fora da classe. Portanto, o acesso até poderia ser feito direto, né? Eu até poderia usar esse nome, eu sei como é que o Python gera esse nome, então eu poderia usar esse nome para acessar o atributo. Mas isso aqui é totalmente desencorajado. Assim. Então, a ideia é justamente, digamos assim, avisar o programador que aquele atributo não deve ser acessado diretamente. Portanto, evitem, não usem esse tipo de artifício, tá? É só para vocês saberem como que funciona, mas o ideal é evitar. Então, se o saldo é protegido, não acessem o saldo diretamente, tá? Acessem o saldo somente a partir dos métodos feitos para isso, tá? Bom, sobre a primeira parte era isso, tá? Então, o uso de visibilidade serve para a gente fazer aquela proteção ali do saldo. Vocês podem depois tentar, por exemplo, fazer a proteção das operações também, se vocês quiserem, tá? A lógica vai ser mais ou menos a mesma. A segunda parte é a seguinte, tá? A gente vai criar agora um segundo tipo de cruconta, né? A cruconta VIP. Qual é a questão aqui, tá? Central. A cruconta VIP, ela é exatamente igual à cruconta, ou seja, ela também vai ter operações, ela também vai ter nome, ela também vai ter saldo, ela também vai ter e-mail, ela também vai ter extrato, ela também vai ter depósito. Então ela tem todas as mesmas operações que a cru conta. E ela tem também, né, ou seja, adicionalmente, ela tem esse detalhe aí, né, que quando um valor é depositado, esse valor é revertido para pontos do programa VIP. Então, o que acontece, né? Qual é o problema, a problemática aqui, né? A problemática é a seguinte, como é que eu implementaria isso, né? Eu poderia simplesmente criar um outro objeto, uma outra classe, chamar de cruconta VIP e reimplementar tudo, né? Ou seja, né, teria que ter os mesmos atributos, teria que ter as mesmas operações, teria que ter tudo igual. Qual é o problema em relação a isso, né? O problema é repetição, né? Eu ia acabar repetindo, né? Ou seja, copiando, por exemplo, código de um lado para o outro, e teria o código todo duplicado, né, das duas contas, se eu quisesse fazer isso em paralelo. E não é isso que eu quero fazer, obviamente, a gente evita ao máximo fazer repetição de código, tá? Como é que eu faço, então? Tá? Aqui a ideia, a segunda parte assim, dessa aula, né, é herança entre classes, tá? O que significa herança, tá? Então, a herança é um conceito aí que permite criação de subclasses que herdam todas as características
atributos e métodos, né, da superclasse, né? Com esse conceito, né, eu posso sobrescrever métodos, né, e implementar comportamento mais específico, se for o caso, para subclasses onde isso é necessário. Tá? Isso é super importante porque a gente promove, né, reuso de código e evita essas coisas que eu estava falando antes, evita repetição, né, ficar copiando código de um lado para o outro, e é super bom para representar hierarquia. Então aqui tem um exemplo, né, no slide, né? Então imagina lá os biólogos de plantão aí que nos desculpem, né, mas imagina essa versão super simplificada aqui da hierarquia lá do reino animal, por exemplo, né? Então eu poderia lá dizer assim, olha, os animais se dividem entre invertebrados e vertebrados. Aí do lado dos invertebrados tem os insetos, os aracnídeos e etc, né? Depois do lado dos vertebrados eu tenho os mamíferos, os répteis e tantos outros lá, né? Então, qual é a questão aqui dessa hierarquia? A questão é a seguinte, imagina que, sei lá, vamos supor que eu estivesse implementando lá um sistema de animais, alguma coisa assim, e aí eu poderia dizer assim, eu poderia, por exemplo, querer cadastrar, sei lá, cor do pelo, alguma coisa assim. Aí, né, a cor do pelo é uma característica em comum entre os mamíferos, ou a quantidade de patas, né? A quantidade de patas talvez seja uma característica comum entre todos os vertebrados, por exemplo. Então, para eu não ter que ficar reimplementando tanto essas características, né? Por exemplo, lá um método lá para que seria, sei lá, correr ou voar, alguma coisa assim, para não precisar ficar reimplementando todos esses métodos e todos esses atributos, né? Eu poderia definir os atributos nas classes lá, preferencialmente nas classes superiores. Aqueles atributos se aplicam então daí a todos os objetos que estão abaixo daquela classe. E aí, quando eu chegasse numa coisa muito específica lá, né, sei lá, quanto leite dá por dia? Bom, isso aí só serve para mamíferos, então eu implemento lá embaixo na hierarquia, né, esse atributo específico eu implemento lá embaixo na hierarquia, para não ficar, para não representar uma informação que não faz sentido para outros animais que não produzem leite, por exemplo. Então, a ideia mais ou menos é essa, né? A ideia é seguir uma hierarquia, definir lá os atributos e os métodos onde eles fazem mais sentido, nas pontas, né, da hierarquia, e aquilo que é mais genérico, definir mais para cima na hierarquia para que tu possa reusar e reimplementar, reusar código, né, e não precisar reimplementar as coisas, tá? Mais ou menos essa é a ideia aí de hierarquia, reuso e etc, tá? Com um exemplo aí do reino animal. Voltando para a nossa cru-conta, então, como é que eu faço, então, tá, para definir uma espécie de, como se fosse uma cru-conta especial, né, uma cru-conta que é diferente das outras, né? Então eu posso fazer uma especialização, né, mas é esse o termo que a gente usa, então eu posso criar uma outra classe, sim, né, então eu defino uma classe que eu chamo de cru-conta VIP, mas aí eu especifico aqui o nome da classe da qual essa conta herda os seus atributos e métodos, tá? Então, qual é a superclasse da cru-conta VIP? Então, a nova classe que eu estou criando tem esse nome, mas ela vai herdar tudo que vem lá da cru-conta original. Ou seja, essa cru-conta já tem, por exemplo, aqui um método, já teria, né, já herda um método init, tá? Se eu definir esse método init aqui, o nome disso, o nome desse conceito, né, é sobrescrito. Então, eu estou sobrescrevendo o método init nesse momento aqui, para criar um novo método init específico da cru-conta VIP, tá? Nesse método init, eu não preciso refazer tudo que dizia lá no método init da cru-conta original. Eu posso simplesmente acessar o método da cru-conta original, né? Ou seja, criar lá, por exemplo, a cru-conta, os atributos, né? Associar os atributos da cru-conta original com essa chamada aqui e definir só aquilo que é diferente, por exemplo. Então eu vou definir só um atributo a mais, que é esse self pontos aqui, que também é protegido, não tem que ter os underscores na frente. Então eu vou definir um atributo pontos, mas os outros atributos eu não vou nem definir, os outros atributos eu uso lá, eles vêm da mesma cru-conta VIP. Então simplifica bastante, né? Eu não preciso ficar copiando aqui todos os atributos de novo, tá? Eu posso simplesmente fazer o acesso ao método init da conta da superclasse, né, aqui no caso, e só definir aquilo que é diferente, tá? Depois vocês vão ver que isso acontece para os outros métodos também, tá? Um detalhe aqui, ao invés de usar o nome da superclasse, daria para usar apenas a palavra super,
tá? Então, essa palavra super faz como se fosse uma ligação com a superclasse, né? Com a classe que está acima disso. Por que a gente usaria esse método super? Só para ficar mais, assim, genérico, tá? Então, por exemplo, né, eu não precisaria repetir, se eu tivesse várias chamadas para vários métodos, por exemplo, da CruConta, eu não precisaria repetir esse nome várias vezes. E também, por exemplo, né, num futuro eu poderia querer alterar essa hierarquia, né? E colocar, sei lá, uma conta intermediária ali entre a CruConta VIP e a CruConta tem mais uma conta intermediária, alguma coisa assim, né? Então eu poderia fazer vários níveis de hierarquia e eu poderia querer usar simplesmente uma referência para a conta que está logo acima, para não precisar ficar usando o nome da superclasse direto. Então, dá para fazer isso, tá? Né? São opções aí que vocês podem usar, tá? Além, claro, de definir o método init, porque eu tenho um atributo a mais, né? Tem aquele atributo pontos ali. Nesse caso em particular, a gente vai precisar sobrescrever também o método depósito. Por quê? Porque tem aquela particularidade lá, né? Quando a pessoa faz um depósito numa CruConta VIP, diferentemente da CruConta, eu preciso, além de depositar o valor, que é isso que está sendo feito aqui, né? Então a primeira linha deposita o valor efetivamente, de novo, reusando o método depósito que vem lá da conta de cima, né? Ele faz um recálculo, né? Ele precisa recalcular o atributo pontos, né? Então, eu vou recalcular aqui né, essa variável sorte aqui, então, ela vai ter um valor ali entre 0 e 1, tá? E eu vou recalcular aqui com base naquele cálculo lá de 10%, então, no melhor caso, o cara vai ganhar 10% do valor depositado, né? Se o cara depositou R$100, vai ganhar no máximo 10 pontos, né? Então ele vai somar esse valor aqui ao valor, calcular o percentual aqui em relação ao valor depositado e atribuir para pontos. Basicamente é isso que está sendo feito aqui. Ele está atualizando os pontos cada vez que um depósito é feito. O que mais, tá? Bom, aqui também é uma alteração a mais, né? O extrato da conta, ele pode ser alterado, que no caso a gente está alterando para apresentar os pontos. Então, assim, o extrato da conta até então só mostrava lá o saldo e as movimentações. Daí agora eu quero que ele mostre também os pontos para o usuário saber quantos pontos ele tem. Então, mesma coisa, né? Eu altero o método extrato, ou sobrescrevo o método extrato. Eu não preciso sobrescrever o método extrato inteiro, então eu posso simplesmente chamar o método extrato lá da conta da superclasse, né? E depois que esse extrato for mostrado na tela, eu vou também imprimir aqui o extrato de pontos, tá? Nada de muito especial, só mais uma mensagem no extrato para quem tem conta VIP ver os seus pontos, quem não tem conta VIP não vê nada, né? Não vê essa linha aqui, tá? E um teste completo, tá? Então aqui só para vocês verem como é que seria, né? Um teste inteiro da CruConta. Então eu criei aqui duas CruContas, uma é VIP, a outra não. Então a número 1 aqui é uma conta VIP, né? Inicializado aqui com esses parâmetros, né? 2,99 de saldo. E a conta da Maria aqui, que é uma conta normal, foi iniciada com 250. Aí tem lá, mesmo o normal, né? Então a conta VIP, aqui no caso está fazendo um depósito de R$50, então vai alterar o saldo ali, né, para R$ 52,99. Depois a gente faz um extrato, e aí nesse extrato aparecem os pontos VIP aqui, ó. Aqui eu estou suprimindo as movimentações só para não ficar muito longo, tá, a saída. Então aqui tem os pontos VIP aparecendo aqui, ó, quantos pontos ele ganhou nesse depósito, é aleatório esse número, tá, então poderia ser qualquer coisa. Aqui os pontos VIP estão aparecendo em reais, tá, mas né, são pontos, basicamente. Depois ele faz um saque na conta, na mesma conta aqui, que é uma conta VIP. Notem aqui, tá? O método saque, por exemplo, ele nem existe na CruConta VIP. A gente não implementou o método saque lá na CruConta VIP. Então, esse método saque aqui, ele é o método original lá da CruConta. Não foi alterado em nada, né? Porque o método saque não tem nenhuma particularidade. O cara não perde pontos fazendo saque nem nada disso. Tá? A mesma coisa a transferência. Então, a transferência aqui da conta VIP para uma conta normal, ela funciona normalmente. Então, eu faço lá uma transferência de R$10. Lembrem que também a transferência não foi alterada, né? Transferência também é um método que eu não mexi.
Daí que tem mais um extrato, tá? Então, ó, os pontos VIP não foram alterados lá, mas o saldo foi alterado pelas movimentações. E o último detalhe é o seguinte, tá? Quando eu tento fazer uma transferência da CruConta 2 para a CruConta 1, isso dá um erro. Ó. Então, olha só, ele diz o seguinte, ele dá um assertion erro e diz conta destino inválido. Por quê, né? Alguém, se vocês devem conseguir imaginar, né? Mas é um detalhezinho a mais para resolver aqui, tá? Então, esse problema aí, tá? Ele ocorre porque na CruConta, no método transferência lá da CruConta original, vocês talvez se lembrem, né, que a gente faz uma verificação ali se o tipo da conta de destino é uma CruConta. E aí não é padrão, não é, como a gente está testando especificamente, né, pelo nome CruConta, o que acontece é que ele vai dizer que não é uma CruConta porque é uma CruConta VIP. Assim, o tipo é diferente, efetivamente, mesmo sendo uma subclasse, né, da CruConta, ele não considera como se fosse exatamente o mesmo tipo. Então aqui nesse caso a gente vai precisar verificar isso, tá? A gente vai precisar colocar aqui no assert, né, se a CruConta é ou CruConta VIP, né? Ele passa pelo assert, funciona, beleza? Se não, ele vai dar um erro e vai dizer que o destino é inválido, e aí isso aqui vai fazer com que a transferência também funcione, tá? Então, o último detalhezinho aí, tá? Para vocês se ligarem nesse detalhe aí, tá? Também aqui uma observação, né, que está aqui, como o método transferência faz um depósito internamente, o depósito vai acumular pontos igual, tá? Então ele vai usar o depósito da conta de destino, que é uma CruConta VIP, e aí ele vai acumular pontos igual na transferência. Então tanto faz, né, tanto na transferência quanto no depósito, ele vai acumular pontos igual. É um detalhe, isso aqui pode ser, daí depende da lógica do business aí, do negócio, né? O que é o correto, né? Se transferências também valem como acúmulo de pontos VIP ou não, né? É uma coisa que teria que ser tratada se for o caso. Bom, pessoal, por hoje era isso. Então, ficamos por aí. Continuamos com mais alguns detalhes aí de orientação a objetos na próxima aula, tá bom? Até mais.